Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu vou fazer um esboço e vou colocar dois personagens bem conhecidos do mundo mangá, fazendo a mistura de dois personagens com a semana de celebração que estamos, que é a Páscoa. Primeiro eu fiz um círculo, aumentei um pouco esse círculo para ficar parecendo um ovo. Fiz aqui como se fosse a espinha, essa linha descendo. E depois eu fiz esse triângulo para formar como se fosse o tronco. Esses tracinhos que eu estou fazendo serão mais ou menos onde será o braço. Aqui a estrutura da espinha, ó, você vê que faz uma linha descendo na vertical, o triângulo para simbolizar o tronco e os dois tracinhos para simbolizar os braços. Isso aqui é um esboço bem simples, então aqui eu decidi que a mão, em vez de ser para baixo, eu vou fazer ela para cima. Então eu vou fazer que tá tipo o personagem está coçando a cabeça, como se estivesse na dúvida se tá certo ou não. E aqui, gente, eu tô fazendo essa estrutura bem básica. Para quê? Para você ver como é que faz para criar um esboço. Aí você, às vezes, como eu já ouvi, eu não faço esboço, eu já desenho direto. Dá para fazer o desenho direto, só que você não vai saber se você vai fazer um desenho muito grande, se vai caber todos os elementos que você quer que apareça no desenho. Então é interessante fazer um esboço mais ou menos assim, ó, porque é um esboço bem simples de ser feito e aí você já tem uma noção se tudo que você quer que esteja no desenho vai estar no lugar certinho, do tamanho certinho, porque aqui os personagens, um é adulto, outro é criança. E então eu fiz uma estrutura maior para o adulto e uma estrutura dele mais baixo e menor para a criança. E agora, ó, vou dividir aqui no meio. Você vê que não no meio, é mais para o lado, porque o rosto está de lado, o rosto não está de frente. Posiciono o nariz, começo a posicionar onde serão os olhos. E o olho mangá, ele é bem simples, é sempre um parênteses para o lado de cima e um risquinho para o lado de baixo, mais ou menos o formato do olho. Você tem que ir observando o personagem que você está se baseando. Aqui, o personagem que eu estou me baseando é o Naruto. Vai ser o Naruto e o Boruto. E os dois estão pintando os ovos da Páscoa. Aí você pensa, mas eles dois são inimigos, o Boruto não gosta. Mas hoje é dia da mentira. E além do mais, gente, é só um desenho, né? Então você pode juntar personagens diferentes, como a gente já fez muitas vezes. Você já deve ter visto aqui no canal Arte Certa a união de personagens bem distantes, né? E aqui é pai e filho, quis fazer uma cena que fosse legal, porque estamos na semana da Páscoa. E aí vamos colocando os detalhes em cima, mais ou menos, dessa estrutura que foi feita com esses risquinhos. Então, ó, aqui eu vou encaixando a manga, eu observo que aonde eu fiz a estrutura da mão ainda falta um pouco para ficar proporcional. Eu vou tirar um pouco dessas linhas porque eu tô me confundindo um pouco, então eu vou tirar aqui essas linhas para continuar o desenho, mas aí eu já tenho uma noção do tamanho que vai ficar o desenho. E aí você começa a observar se o braço que você fez de estrutura ficou muito pequeno, como eu observei que o meu ficou pequeno. E agora aqui a posição da mão, segurando o pincel, pois ele vai estar pintando um ovo. Aí você está com dúvidas de fazer a mão, você pode observar a sua própria mão no espelho para você fazer o posicionamento da mão, para saber a estrutura certinha. É uma boa dica. Eu às vezes fico com dúvidas, às vezes eu bolo o desenho e fico com dúvida da posição dos dedos e tudo. Aí eu observo no espelho, ou então eu falo para alguém aqui em casa dar uma paradinha para na posição que eu estou precisando para copiar a mão, entendeu? É uma boa dica. Então, se você não tem uma pessoa que pode pousar para você a mão, você vai olhando no espelho, vai olhando, vai posicionando a mão e vai tentando reproduzir o que você está vendo. Fiz a manga, agora eu vou começar a fazer o Boruto. O Boruto tá aqui do lado dele e fazendo, e já pintou um ovo, mas tá em dúvida ali, que ele tá coçando a cabeça. Faço aqui, ó, você vê que o rosto tá de lateral, então a linha não vai ficar bem centralizada. Eu vou fazer ele sorrindo aqui, meio sem graça, alguma coisa assim. E aí você vai posicionando o desenho. Aqui, gente, eu tô observando
eu coloquei no Google, aqui no meu computador, então eu tô observando várias imagens, tanto do Naruto quanto do Boruto. Pra quê? Pra eu me basear, pra tentar fazer bem parecido com o personagem. Porque essa imagem eu não achei na internet, né? Então, eu quero fazer uma coisa que seja diferente, fora do padrão. Então, para fazer uma cena diferente, precisa ter a ideia primeiro, né? Tive a ideia que tinha que ser um motivo de Páscoa, porque estamos na semana da Páscoa e essa semana as aulas do Arte Certa são o especial da Páscoa e eu gostaria que fosse relacionada a esse tema. Então, eu pensei em dois personagens que fossem o pai e filho ou mãe e filho que fossem famosos e aí eu lembrei desses dois, né? Mas eles não são muito amigos, né? Mas estamos no dia da mentira, então vamos dizer que é uma mentirinha, né? Que eles não são amigos, mas é que eles estão juntos pintando ovos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, aí eu vou fazendo a estrutura do olho, aí eu vou observando nas referências, coloco a sobrancelha. E outra coisa, se não gostou, você apaga. Você vê que quando eu vejo que não tá muito parecido, eu vou lá e passo a borracha, gente. Às vezes fica com medo, eu não posso errar. Então, você pode errar. O importante também é bom fazer com a linha, com um lápis bem de levinho a estrutura, porque aí você consegue apagar e não estraga a folha. Porque às vezes a gente faz muita força na folha e aí ela estraga, né? Sai na outra folha o desenho, às vezes você pode furar a folha de tanta força que você faz, você não consegue apagar a estrutura, porque você fez muito forte o desenho, entendeu? E isso aí é importante você pensar em fazer bem levinho, porque aí é uma estrutura que você vai apagar. Principalmente a nossa estrutura de referência, para a gente posicionar, essa tem que ser feita bem suave. De preferência, faz com um lápis bem fraquinho mesmo, faz com HB, que é aquele lápis mais tradicional. Depois você pode vir com ele um pouco mais forte, marcando as linhas que você tem certeza que estão corretas e depois você passa a caneta ou uma canetinha ou você deixa mais fraquinho, passa lápis de cor para fazer o contorno. Se você for fazer no estilo mangá, se você for fazer estilo realista, o contorno tem que sumir, né? Então, aqui hoje, como a gente está fazendo estilo mangá, o contorno desse desenho eu vou fazer todo na caneta Bic preta. Então, vou fazer o contorno desse desenho na caneta preta. Antes de eu passar a caneta preta, eu tenho que ter, assim, com toda a confiança que a estrutura ficou boa, porque não adianta nada fazer um desenho de qualquer jeito, porque na hora que eu pintar, passar a caneta, aí já era, não dá mais para voltar atrás. Então, ter bastante certeza se está certo o rascunho, aqui o nosso esboço tem que estar correto. Então, você tem que estar feliz com o esboço que você fez, entendeu? Não adianta. E aí você vai observando o personagem que você fez, colocando os detalhes que precisa. Aqui eles estão pintando os ovos da Páscoa. Coloquei aqui a orelha, dou uma olhada a mais e vou colocar aqui as orelhinhas de coelho, como se ele estivesse usando aqui nessa cena as orelhas de coelho, ó. E aí eu coloco e acrescento detalhes se eu quiser. Então dá para você inventar o que você quiser usando os personagens que você gosta. É só fazer essa estrutura e depois encaixando as características dentro do esqueleto que você bolou e aí você consegue fazer o seu personagem em qualquer cena. E aqui no nosso canal Arte Certa tem uma outra aula que eu estou ensinando como você colocar o personagem que você gosta na posição que você quiser. É uma estrutura parecida com essa, mas é uma aula bem legal também que indico para vocês assistirem. Agora eu vou passar a caneta preta, mas também, ó, observando se não falta mais nenhum detalhe para poder passar a caneta preta, porque na hora que eu passar a caneta preta, aí eu não posso errar, porque se eu errar, aí eu vou ter que fazer de novo, entendeu? Então, faz com bastante carinho, amor, dedicação, observa bem as imagens que você está usando de referência, aonde você deve mesmo passar esse contorno preto, porque o restante tem algumas partes dele que não tem esse contorno preto, tem divisão por causa de cores, como no nariz. Então, eu observo bem direitinho para fazer. Onde for mais grosso, eu posso passar a caneta mais vezes, fazer mais camadas de caneta, como na parte de cima dos olhos.
Então, eu vou fazer essa estrutura, ó. E aí eu vou contornando todo com amor, carinho e dedicação. Parte de acabamento, cuidado para você não riscar errado, porque depois a caneta não tem volta. Riscou errado, tem que fazer de novo. Ou então fazer algum desenho para cambalachar o que você fez de errado, entendeu? Aí você vai ter que improvisar. Eu vou fazer o contorno dele e depois eu vou apagar toda essa parte da borracha. Eu vou apagar todinha essa parte do grafite com a borracha. E aí eu vou pintar. Aqui eu vou observando, igual eu tô falando para vocês, observando as referências. Quando tem sombra no mangá, ela é dividida. Então, aqui eu tô usando um marrom mais claro para poder fazer essa divisão. O lápis que eu estou usando é um lápis de cor da Faber-Castell. Aqui hoje eu tô usando o de 12 cores, aquele mais barato, misturado com alguns lápis que eu tenho do lápis aquarelável de 24 cores. Então, eu tô usando, fazendo uma camada aqui mais escura para simbolizar a sombra. E depois eu vou passar o laranja mais escuro em cima desse marrom. E depois um laranja mais claro por cima de tudo para fazer a cor da roupa do Naruto. E aí eu vou observando a minha referência. Vou tentando fazer bem parecido com o que eu estou vendo na minha referência. Então, eu vou passando, vendo onde há a sombra. Aqui sempre voltada para o lado de baixo. Então, você... eu tô com dúvidas, como é que eu vou descobrir essa sombra? Sempre para o lado de baixo, sempre na dobra tem sombra. E também você pode observar algumas cenas que você pode ver esse personagem que você está fazendo parecida com a posição que você desenhou. Então, você pode copiar a sombra do jeito que você está observando na sua referência. E aí você vai preenchendo o seu desenho. E lembrando que aqui no canal Arte Certa a gente está com a promoção de aniversário de 1 ano de Arte Certa. E será no dia 12 de maio de 2021. A gente vai sortear 2 prêmios se você colocar no final do seu comentário hashtag Eu Sou Arte Certa. Se você quer ganhar como que mais comenta, aí é certo. Você já vai lá, comenta em todos os vídeos, comenta várias vezes no mesmo vídeo. E aí você pode ganhar com o que mais comenta. E o próximo é o comentário mais lindo, mais maravilhoso. Então você vai e faz aquele comentário bem bonito, uma declaração de amor pro Arte Certa. E aí você coloca essa hashtag aqui. Coloca hashtag aqui a arte é certa, tudo junto e tudo pequeno. Então, você faz aquele comentário bem bonito e no final você coloca hashtag aqui a arte é certa. Aí vocês vão preencher com amor, carinho e dedicação todo o seu desenho, vendo as cores que vocês querem usar. Pinta com delicadeza para não ficar marcado o lápis de cor, fazendo camadas. E vocês gostaram desse desenho? Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você tem uma sugestão, deixa aí nos comentários. Se você gosta do Arte Certa, coloque aí nos comentários e já deixa a hashtag para você participar da nossa promoção. Fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa, em arte certa.